melhor mix do Brasil. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Começando pra você em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Estamos juntos mais uma vez, hein? Vamos até às 7 da noite com as principais notícias do dia. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica. Wellington Trovão, lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas, Karime, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, é isso aí. Isso. Muito boa noite. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. E é claro, aquele salve especial para a galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. E daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Karime, nós temos falado aqui sobre a falta de administração, gestão e estratégia para enfrentar aí a pandemia, né, de coronavírus em vários lugares, inclusive, é claro, aqui no estado do Amazonas. No mundo todo tem problemas, mas por outro lado existem aí líderes que conseguiram sim se organizar, tendo como foco o propósito de salvar vidas. Focaram ali. Um exemplo aconteceu aqui no Brasil, numa aldeia indígena. Não foi registrada nenhuma morte pela Covid-19. Olha aí, antes da pandemia chegar, os Cuyucuru, povo indígena lá do Mato Grosso, fecharam parcerias, contrataram profissionais da saúde e se informaram sobre a Covid-19. Tudo antes mesmo da pandemia chegar por lá. Uma estratégia de sucesso, sem dúvida, que deu certo. Nesta semana, sem nenhuma morte pela doença desde o começo da pandemia, a comunidade se vacinou toda. Tudo bem que estamos falando aí de poucas pessoas, pouco mais de 200 indígenas, mas mesmo assim eles se anteciparam, ouviram falar da pandemia e se organizaram para frear, para aí que não tiveram nenhuma morte, né, Carla? Karime, tem outras comunidades aí com 200 e poucas pessoas que tiveram, né? Então, exato, realmente, pronto. Eles se organizaram. Isso porque eles investiram na saúde e há 6 meses os Cuyucuru, né, já haviam aí implantado um hospital dentro do território e estavam fazendo isolamento social e levaram para trabalhar dentro da aldeia enfermeiros e também a médica Júlia Parisi Balbal. Pronto, tá aí uma história de sucesso que integrou esforço entre comunidade, lideranças, pesquisadores e profissionais da saúde. Gente, não é muito difícil, não é não? É só organizar direitinho, exatamente. É só ter gestão. 6 horas e 3 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. As principais notícias do dia a partir de agora para você em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas atingiu, infelizmente, a trágica marca de 10 mil mortes pela Covid-19. São mais de 260, mortes aí registradas para cada grupo de 100 mil habitantes. Nenhum lugar do mundo registrou tantas mortes proporcionalmente como aqui no Amazonas. É como se a cada 2 dias caísse aqui no nosso estado um jato com 200 passageiros e morressem todos a bordo. Um recorde, inclusive, muito triste. Bom, e a gente fala aqui que não são apenas números assustadores, são mais de 10 mil famílias destroçadas, com perdas de pais, mães, filhos, bebês, amigos, enfim, personalidades. O Estado perdeu personalidades, autoridades, pessoas comuns também, cada uma com a sua história, com a sua trajetória interrompida por um inimigo invisível e poderoso. E o pior, são mortes aí facilitadas pelo descaso de nossas autoridades com a saúde aqui no estado. Vidas que perdemos por conta da corrupção, pela compra fraudada de ventiladores pulmonares em loja de vinho, por contratos superfaturados, por incompetência, por falta de planejamento e também por falta de respeito e sensibilidade das autoridades com o sofrimento das pessoas, dessas famílias aí que estão enlutadas. Pois é, são mais de 10 mil vidas perdidas por falta de atendimento médico decente, por falta de oxigênio, gente que morreu em casa por total descaso do Estado, gente que morreu à espera de um transporte aéreo negado
pelo Estado. O fato é que todos nós estamos hoje mais frágeis, pequenos, inseguros, diante de autoridades que não conseguem enfrentar de forma efetiva uma pandemia que indica que permanecerá por mais tempo, ditando para a gente comportamentos e atitudes. Nossas autoridades cometeram sim crime de responsabilidade e até hoje, quase um ano depois do início da pandemia, ninguém ainda foi punido. O governador Wilson Lima, acusado de comandar uma organização criminosa que roubou recursos da saúde, continua no cargo como se nada de trágico, de terrível tivesse acontecido até agora. Temos 13 pedidos de impeachment protocolados na Assembleia Legislativa do Amazonas que não saem do papel. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, diz que a Procuradoria da Assembleia analisa a possibilidade. Os deputados de oposição dizem que os pedidos refletem o descontentamento da população. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Crescente quanto o novo coronavírus no Amazonas está a impopularidade do governador Wilson Lima. 13 pedidos de impeachment contra ele tramitam na Assembleia Legislativa do Amazonas, conforme relata o deputado delegado Péricles. Tenho conhecimento de 13 pedidos de impeachment contra o governador, e isso reflete bem o descontentamento e a indignação da população em relação ao atual governo. E nós, deputados, representantes do povo, precisamos atuar de acordo com a vontade do povo. Não podemos, nesse momento, nos omitir diante de tantas barbaridades vivenciadas. Usaram nesses pedidos, principalmente a gestão de Wilson Lima em meio à pandemia da Covid-19, incluindo o superfaturamento de equipamentos e material hospitalar, além das mais de 10 mil vidas perdidas para a doença, inclusive por falta de oxigênio. Para o deputado Wilker Barreto, as manifestações de entidades civis organizadas são a prova do aumento da pressão pelo impeachment do governador Wilson Lima. É inegável que o impeachment do Wilson Lima ganha as ruas do Amazonas. As manifestações de hoje na Assembleia Legislativa e a reunião com os membros do movimento, é claro, saída do Wilson Lima, que perdeu toda a capacidade de governar. Além de ser um governo corrupto, é um governo que mata o seu povo por negligência. Acredito que ainda no mês de fevereiro, o presidente Roberto Cidade fará um pronunciamento a respeito da admissibilidade do impeachment, que eu entendo que é necessária. Aguardaremos com expectativa, mas o povo do Amazonas clama que a Assembleia Legislativa se posicione com rigor. Os 13 pedidos de impedimento estão sendo analisados pela Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo. O deputado Dermilson Chagas diz que é a Procuradoria quem vai dizer quais desses pedidos estão aptos a serem votados. É normal esse procedimento, mandar para a Procuradoria para analisar quais dos pedidos têm admissibilidade. Agora, esse não é só um processo. Existe ainda o plenário, a formação da comissão especial, todo o rito para ser respeitado, para poder ser analisado, o prazo para poder o governo se defender. Ele precisa e tem o direito, da ampla defesa. Isso vai ser tudo respeitado. Então, dentre os 13 pedidos que tem na Assembleia Legislativa, a Procuradoria está vendo qual deles preenche os pré-requisitos. A análise dos pedidos de afastamento deve sair no final de fevereiro. A assessoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, informou que a casa não está omissa e busca soluções para dar a resposta que o povo tanto quer e espera. Ainda de acordo com a assessoria, até os processos que estavam parados desde maio do ano passado estão sendo analisados. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e o que chama a atenção nesta história é que muitos profissionais de saúde e muitos idosos também, eles estão se recusando a tomar vacina, alegando questões pessoais, medos e até questões políticas. Há também os que não têm condições de sair de casa, aí já é uma outra questão, é um outro panorama, né? As pessoas não conseguem, não têm condições físicas de saírem de casa para ir até um posto de vacinação. E para isso, para esses casos, a prefeitura poderia criar uma brigada para vacinar os idosos em domicílio. Temos ainda muitas doses de vacina em estoque. São mais de 30 mil doses que ainda faltam ser aplicadas em integrantes desse primeiro grupo de prioridade, que inclui profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos, além de indígenas aldeados.
Isso porque estamos falando que a vacinação que pode conter essa pandemia está em baixa. Até o momento, mais de 10 mil idosos ainda não foram vacinados. O número de profissionais de saúde, como eu disse, já imunizados também está abaixo da expectativa, né, Carlão? Sim, a meta era vacinar aí mais 63 mil profissionais e os números estão bem abaixo disso. Vamos saber os detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. A vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em Manaus começou ainda no mês de janeiro para os profissionais de saúde, idosos, pessoas idosas em instituições de longa permanência e indígenas aldeados. O problema é que a procura pela vacinação desses públicos-alvos estão bem abaixo do esperado pela Secretaria de Saúde de Manaus. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, 63.317 profissionais da saúde deveriam ser vacinados só em Manaus. Porém, 52.573 receberam o imunizante, o que representa 83% do público-alvo. Já os idosos acima de 80 anos, um pouco mais de 20.250 idosos tinham que receber a dose. Porém, esse número é bem abaixo. Somente 17.196 idosos receberam a vacina, ou seja, 84% do público-alvo programado. Já entre os idosos com idade entre 75 e 79 anos, 14.903 idosos receberam a dose, quando mais de 18 mil deveriam ser vacinados, o que significa dessa faixa etária não foi atingido nem 80% da meta. Quando se consideram os idosos com idade entre 70 e 74 anos, o número de vacinados é ainda bem menor. Somente 23.720 idosos receberam a primeira dose do imunizante, entre os 31.087 que deveriam ser contemplados. Ou seja, a campanha só atingiu 76,3% deste público, quando a meta era atingir no mínimo 90% dos grupos. A Censa ainda possui mais de 27.082 doses disponíveis dos imunizantes contra a Covid-19. O vice-diretor de pesquisa e inovação da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, confirmou que a vacina é extremamente segura e faz um apelo para que a população amazonense vá se vacinar. É extremamente importante nesse momento a adesão à vacinação. Então, se a vacina foi aprovada pela Anvisa, nós temos que entender que ela passou por critérios extremamente rígidos de controle, né, para que levaram à liberação disso. Então, o meu apelo aqui à comunidade é que vá se vacinar. A Organização Mundial da Saúde, baseada em todos os estudos até o momento, também tem alertado sobre isso. A gente tem informações de uma ou outra queda de eficácia em relação a novas variantes, mas isso não impediu a proteção. A gente tem que entender também que uma coisa e é extremamente importante, impedir que a pessoa evolua para formas graves da doença. Uma vez que por formas graves, a chance de óbito é muito grande. Então, a gente precisa, nesse momento, em nome de todos nós, diminuir a circulação do vírus, né, para que a gente consiga ter mais tranquilidade do ponto de vista comunitário e cada um de nós está protegido com a dose da vacina que estiver disponível. O Amazonas ultrapassou nesta terça-feira a marca de 10 mil mortos pela Covid-19. Mais de 260 mil pessoas com idade entre 50 e 69 anos devem ser vacinados contra a Covid-19 em Manaus. Essa próxima etapa da imunização no Amazonas será feita em colégios eleitorais com o apoio das Forças Armadas. E a previsão é que comece no próximo dia 22 de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde. Mas, até o momento, as doses extras que garantem a imunização desse novo grupo ainda não chegou ao Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Aí detalhe, temos ainda muitas doses em estoque, são mais de 30
30 mil doses que ainda faltam ser aplicadas em integrantes desse primeiro grupo de prioridades, que inclui profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos, além de indígenas aldeados. Bom, Carlão, para você ter uma ideia, ontem foram vacinadas apenas 1.892 pessoas aqui em Manaus, quando a estrutura poderia vacinar mais de 16 mil pessoas por dia. Estamos vacinando apenas 10% de toda a nossa capacidade. Isso é realmente inaceitável quando temos mais de 100 pessoas morrendo diariamente por causa da doença. O que se pode afirmar é que a vacina é hoje o único caminho que nós temos para acabar com essa pandemia, mas isso é preciso a adesão de todos, inclusive. Exato, precisamos urgentemente diminuir a circulação do vírus para que a gente consiga ter mais tranquilidade para voltar aí à normalidade na economia e nas nossas vidas, é claro, com a garantia de que estamos protegidos. A vacinação, é claro, é um ato de responsabilidade para você e para com as pessoas que você convive. A gente tem que pensar no coletivo, pensar em sociedade. A gente precisa pensar nos outros quando está se vacinando. Karime, inclusive todos nós estamos aí na expectativa da vacinação em massa das pessoas com mais de 50 anos aqui no nosso estado. A promessa é que essa vacinação começa daqui a 5 dias, mais precisamente no dia 22 de fevereiro. Você está ouvindo 18 horas. E a Fundação de Vigilância em Saúde descartou que a morte de um idoso tenha relação com a vacina contra o novo coronavírus. O idoso morreu um dia depois de tomar a dose da vacina AstraZeneca de Oxford. Os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A morte de um idoso de 83 anos, registrada em Manaus no dia 30 de janeiro, logo depois de se vacinar contra a Covid-19, não tem relação com imunizante, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O laudo de necrópsia aponta que a causa da morte do idoso foi infarto agudo do miocárdio. O óbito foi descartado como ocorrência associada à vacina contra o novo coronavírus. O idoso havia se vacinado um dia antes, no dia 29 de janeiro. A vacina aplicada foi a AstraZeneca de Oxford. Ainda de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a investigação, como evento adverso pós-vacinação, foi realizada pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, o CRIE, órgão vinculado à Fundação e também em parceria com a Fundação de Medicina Tropical. Solange Dourado é coordenadora do CRIE e explica que para manter o sistema de vigilância atento e garantir a segurança do produto, todas as notificações de reações às vacinas são analisadas por um grupo de especialistas. Ela explica ainda o que seria um evento adverso pós-vacinação. É toda aquela reação, todo aquele evento, todo aquele sintoma que aparece após uma pessoa ter recebido uma vacina e que ocorra dentro daquele prazo, mais ou menos de 30 a 45 dias após o recebimento da vacina. Esses sintomas ou eventos são investigados e são colocados num banco de dados do Ministério da Saúde e da Anvisa. Todos os casos são analisados, estudados e verificado o vínculo daquele sintoma, daquele evento com a vacina que recebeu. Solange Dourado explica ainda que todas as vacinas são imunobiológicos. São produtos que, ao entrar em contato com o organismo humano, podem gerar reações leves e passageiras e que a vacina é a única forma de salvar e proteger vidas contra a forma grave da doença. É como os medicamentos. Os medicamentos também, quando nós utilizamos os medicamentos, eles vão causar efeitos no nosso organismo. E as vacinas são uma classe de imunobiológicos. São produtos imunobiológicos que vão ter alguma reação dentro do organismo. Então é importante que, se a pessoa receber a vacina, apresentar algum sintoma, que ela procure o serviço de saúde. Mas, de todas as formas, a maioria dos eventos são eventos transitórios, leves, ou seja, são eventos passageiros e que nem de perto se comparam aos problemas, aos riscos de uma doença selvagem, que nós chamamos, uma doença causada pelo próprio vírus que aquela vacina está protegendo. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas.
Bom, e a Associação Comercial do Amazonas apresentou uma proposta para a reabertura imediata do comércio dos centros e bairros, obedecendo os seguintes critérios. Eles apresentaram essa proposta para o governo do estado do Amazonas. E a proposta é a seguinte: a abertura impreterivelmente na próxima segunda-feira, dia 22. O setor calçadista, confecção, acessórios, armarinho e variedades, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Óticas, relojoarias, livrarias, joalherias, semijoias, das 10 da manhã até as 3 da tarde. Lanchonetes e restaurantes do centro, das 10 da manhã até as 2 horas da tarde. Lanchonetes e restaurantes de outros setores da cidade, das 10 da manhã até as 10 da noite. Bares em geral, das 4 da tarde até as 10 horas da noite. Magazines, linha branca, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Shopping Center, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Lembrando que essa é a proposta apresentada pela Associação Comercial do Amazonas para o governo do estado do Amazonas. E o governo do Amazonas só vai se posicionar sobre essa proposta antes do próximo domingo, que é quando termina o atual decreto das medidas restritivas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 50% e 89%. Agora 6h26, boa noite. Mix. Olha, a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira cria saia justa na Câmara dos Deputados, divide opinião de parlamentares, inclusive da bancada aqui no Amazonas. E o vice-presidente da casa, o amazonense Marcelo Ramos, critica a conduta do parlamentar preso, mas diz que a prisão precisa ser melhor discutida. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. A prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, além de colocar a Câmara dos Deputados em uma situação delicada para proteger seus integrantes sem afrontar o Supremo Tribunal Federal, também dividiu a opinião dos parlamentares, inclusive da bancada do Amazonas. Para o deputado federal republicano, capitão Alberto Neto, o Supremo, que é o guardião da Constituição Federal, rasgou a própria Constituição ao mandar prender em flagrante o deputado Daniel Silveira. Foi uma grande arbitrariedade, um absurdo, extrapola suas competências. A Constituição, no artigo 53, é muito claro, onde o deputado federal só pode ser preso em caso de prisão em flagrante em crimes inafiançáveis. O pedido de prisão tem que passar pelo Congresso, tem que passar pela Câmara dos Deputados. Isso não foi feito, não foi cumprido o rito. Logo, a prisão é ilegal. Já o deputado federal petista, José Ricardo, diz que a prisão precisa ser avaliada juridicamente pela Câmara, mas defende a cassação de Daniel Silveira, inclusive por criar atritos entre os poderes. De forma reiterada, ele atenta contra a Constituição, incita a violência, não só contra o Supremo, mas contra as instituições democráticas. Ele defende golpe militar, ele defende as ações do regime militar, do AI-5, que tolheu todas as liberdades, perseguiu, torturou e matou. O certo é que ele não merece o mandato de deputado federal para representar o povo. Queremos paz, queremos vida, queremos trabalho, queremos emprego e nós temos que, portanto, ter parlamentares que lutem por isso. Ele não, ele luta pela violência, incitando as pessoas contra as instituições e, portanto, esse não é o caminho correto. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o amazonense Marcelo Ramos, prefere separar a fala do deputado contra a honra dos ministros e contra o Supremo em si da prisão em flagrante. Para ele, a fala do deputado caracteriza crime contra a Lei de Segurança Nacional, mas a prisão em flagrante precisa ser melhor discutida. Na minha opinião, a fala do deputado Daniel caracteriza crimes previstos nos artigos 12, 13, 22, 23 e 26 da Lei de Segurança Nacional. No entanto, ainda que um deputado cometa um crime, para que ele seja preso é preciso que esse crime seja inafiançável. Considerando que são ataques ao Estado Democrático de Direito e às instituições, poderíamos caracterizar como inafiançável. E também que a prisão ocorra em flagrante delito. E eu acho que aí tem uma
significativa controvérsia jurídica. É difícil caracterizar a conduta como de crime permanente, caracterizando assim o flagrante. O que nós não podemos deixar de dizer é o quanto é reprovável a conduta do deputado Daniel Silveira, não só de desrespeito pessoal em relação a ministros do Supremo, mas também em desrespeito às instituições e à ordem democrática. Pela Constituição, a prisão de um deputado deve ser autorizada pela presidência da Câmara e para revogar a prisão é preciso 257 votos contra a decisão do Supremo. Em entrevista à CNN, o deputado Marcelo Ramos falou que a decisão dos 513 deputados é delicada porque se a prisão for revogada, afronta o Supremo e se for mantida, abre precedentes. Até porque a decisão gerada por esse caso extraordinário, excepcional e sem precedentes do deputado Daniel Silveira é gerar um precedente para casa. Você imagina se todos os vídeos que nós postamos no YouTube ou nas redes sociais, eles gerem flagrante permanente. Nós vamos estar eternamente em flagrante enquanto nossos vídeos estiverem na rede social. Então você imagina, eu fiz um vídeo há 10 anos atrás, quando for amanhã, alguém se incomoda com ele, eu posso ser preso em flagrante por conta desse vídeo. Então é um debate que ele tem um componente político, nós não podemos ignorar, e o componente político não é só de natureza corporativa, o componente político também é de recomposição das relações entre os poderes. Eu não tenho dúvida de que o Supremo vai confirmar por 11-0 a prisão do deputado Daniel. Então, o Supremo confirmar por 11-0 hoje e a Câmara revogar hoje mesmo ou amanhã, gera um ruído entre instituições que precisam ter uma relação de independência, mas também uma relação harmônica. O deputado Daniel Silveira já é investigado por ataques a ministros e disseminação de fake news, entre outros crimes. O AI-5, defendido por ele, foi o mais duro dos atos institucionais da ditadura militar. Marcou um período de censura e repressão no Brasil, com fechamento do Congresso Nacional, cassação de direitos políticos, prisões, torturas e o fim da liberdade de imprensa. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora 6 horas e 32 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil até às 7 da noite, as principais notícias do dia, mais uma edição do 18 horas. E olha, infelizmente, um bebê com apenas 3 meses morreu nesta quarta-feira vítima de Covid-19. A criança, segundo a família, estava internada em um leito de UTI desde o começo do mês de fevereiro. Mas a família já vinha estava lutando desde janeiro para conseguir uma vaga num leito de UTI, que só veio depois que eles decidiram fazer uma vaquinha virtual para internação em um hospital particular. Foi então que surgiu uma vaga num leito de UTI na rede pública do estado. Mas o estado de saúde do bebê já estava muito agravado. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, não se trata de um caso de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mas um quadro de infecção pelo vírus da Covid-19 que evoluiu para a morte. E que este não é o primeiro caso de morte de bebê vítima da doença no nosso estado. Atualmente, a rede pública hospitalar de Manaus tem 10 crianças internadas em leitos de UTI com suspeita de síndrome respiratória aguda grave e outras 7 em leitos clínicos, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. 18 horas. Ainda falando sobre a pandemia, 10 bairros concentram o maior número de casos aqui em Manaus. O centro é a região que apresenta a maior incidência de casos da doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O monitoramento é feito considerando fatores relacionados à transmissão do vírus, como as condições socioeconômicas e demográficas de cada bairro. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O centro de Manaus é o bairro que registra a maior incidência de casos de Covid-19 na capital. Isso de acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. O bairro concentra cerca de 2.190 casos de Covid para cada grupo de 100 mil habitantes. O Distrito Industrial 1, que abrange as zonas leste e sul, registra a segunda maior taxa de incidência da doença, com 1.791 casos por 100 mil habitantes.
habitantes. Ao todo, 10 bairros da capital estão na lista de maior incidência do novo coronavírus. Além dos bairros já citados, fazem parte do ranking Santa Luzia, São Francisco, Morro da Liberdade, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Ponta Negra, Santa Etelvina e Colônia Oliveira Machado. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o monitoramento é feito considerando fatores relacionados à transmissão do vírus, como as condições socioeconômicas e demográficas, como explica Daniel Barros, assessor da Sala de Situação de Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Como Manaus é uma cidade grande, tem bastante heterogeneidade entre seus bairros, pode ocorrer que a transmissão dessa doença seja diferenciada nos seus bairros. Desde o início da pandemia, a gente tem observado que alguns bairros, aqueles localizados na região centro-sul, como por exemplo o próprio centro, o Adrianópolis e alguns bairros da Zona Oeste, como Ponta Negra, são bairros que têm uma maior frequência de ocorrência da Covid-19 em relação aos demais bairros da cidade. Para evitar que bairros mais populosos apareçam na liderança do ranking, todos os números são calculados conforme a proporção da população e não pelos números absolutos. Daniel Barros explica como o cálculo de incidência é feito. Para a gente poder comparar a frequência da ocorrência da doença, a gente não poderia usar o número absoluto, ou seja, o total de casos da doença em cada bairro. Isso porque os bairros com maior população certamente são aqueles bairros onde vai ter maior número de casos. Então, o nosso método de comparação, ele é através do cálculo de um indicador que leva em consideração o tamanho da população de cada bairro. Ou seja, a gente calcula uma taxa de incidência, que é o número de casos dividido pela população. Ou seja, a gente fala sobre a frequência da ocorrência de casos em relação ao tamanho da população de cada bairro. A gente quer dizer que se cada bairro tivesse 100 mil habitantes, qual seria o número esperado de ocorrência da doença, o número de casos da doença? Então, com isso a gente consegue comparar todos os bairros tendo uma mesma base populacional como referência. Mas o especialista destaca que a Covid-19 está presente em todos os bairros da cidade e que as medidas de prevenção devem ser adotadas por toda a população, independentemente do nível de risco da doença em cada bairro. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, quem costuma trafegar, pelo Vieira Alves, atenção, precisamente ali pela rua João Valério, é bom evitar a área ou procurar rotas alternativas. Pois é, Carlão, isso aí, porque na manhã de hoje parte da rua cedeu e a via deve ficar interditada pelos próximos 2 dias para reparos necessários. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Trecho da Avenida João Valério no conjunto Vieira Alves, entre as avenidas de Djalma Batista e Constantino Neri, precisou ser interditado na manhã desta quarta-feira após uma tubulação romper e parte da pista afundar. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura já atuam na área para solucionar o problema. Segundo o vice-prefeito e secretário de obras do município, Marcos Rota, o afundamento da via aconteceu por obras irregulares no local e também pelas fortes chuvas dos últimos dias. Possivelmente é mais uma construção em cima da rede de drenagem. Esta rede ela é mais ou menos da década de 80. É a mesma rede que passa aqui na Djalma, onde nós tivemos um problema numa rede de fast food. Então são problemas que a gente tem no dia a dia, E nós temos que enfrentar, não tem jeito, Nossos homens acabaram de entrar aí, é um tubo diármico, um tubo que não se utiliza mais. Nós temos novas tecnologias que substituem esses tubos. Os homens da CEMIF já adentraram os tubos, ele está achatado e nós vamos estudar agora a melhor forma de dar celeridade a essa obra, porque nós vamos mexer aqui também com a concessionária de água, Inclusive, para fazer o levantamento do tubo, nós acabamos mexendo na água, nós vamos ter que suspender o fornecimento de água aqui. Então é mais uma obra emergencial. Quem trafega pelo local diariamente precisa ter atenção.
Isso porque o condutor que seguia em direção às avenidas São Jorge ou Constantino Neri pela rua João Valério deverá dobrar à esquerda na Avenida Djalma Batista, seguir até o Boulevard Álvaro Maia, depois acessar a Avenida Constantino Neri e continuar o seu itinerário. Já se o acesso for para a Avenida São Jorge, o condutor seguirá pela Constantino Neri, faz o retorno na alça inferior do Parque dos Bilhares e segue até a Avenida São Jorge. A linha de ônibus 122 que faz o trajeto para o bairro do São Jorge deverá seguir até o Boulevard Álvaro Maia, depois o retorno vai na alça inferior do Parque dos Bilhares e só assim segue até a Avenida São Jorge. As linhas 452, 407 e 123 que seguiam para o T1 deverão seguir até o Boulevard Álvaro Maia, passar por cima da alça superior do viaduto da Avenida Caco Caminha, depois dobrar à esquerda na rua Elvira Dantas, ao lado do Centro de Convivência Madalena Arcidal e retornar até o T1 pelo Boulevard Álvaro Maia. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o governo do Amazonas vai pagar 531 milhões de reais em 5 anos para a empresa Reviver Administração Prisional Privada Eireli para administrar os presídios de Manaus e também o presídio de Itacoatiara, com um contrato mensal de 8 milhões e 800 mil reais. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 15 de fevereiro pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A empresa vai fazer a gestão das cadeias até o dia 1º de fevereiro de 2026 e fica responsável pela prestação de serviços de operacionalização e administração prisional, incluindo aí atividades acessórias, instrumentais e complementares, inclusive ressocialização do indivíduo privado de liberdade em unidades prisionais da capital e de Itacoatiara. E segundo o portal da Transparência do Governo do Estado, este ano a Secretaria de Administração Penitenciária já empenhou 26,5 milhões de reais para pagamento a Reviver. Em 2020, a empresa recebeu 65,9 milhões de reais do Estado. Mais informações sobre este contrato você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Olha, mesmo em meio aí à maior crise sanitária da história do Amazonas, os vereadores de Manaus permanecem de costas para a população, hein? E um exemplo disso, Carlão, é que a Câmara Municipal de Manaus vai pagar cerca de 3,2 milhões de reais em gratificações para servidores que já recebem salários. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente essa história. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, designou 128 servidores da casa para receberem gratificações que vão custar só este ano mais de 3 milhões e 265 mil reais aos cofres municipais. Esses servidores que vão receber essas bonificações fazem parte de grupos e comissões técnicas da casa. Vale ressaltar que todos já recebem seus salários. Os atos da presidência designado aos servidores foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Manaus da última segunda-feira. Os atos do vereador Davi Reis designam de fevereiro a dezembro deste ano que pelo menos 6 coordenadores recebam por mês mais R$ 2.865,25 em gratificações. E mais de 122 membros das comissões devem receber por mês uma bonificação de R$ 2.292. Segundo o presidente do Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas, o cientista político e advogado Carlos Santiago, a Câmara Municipal de Manaus está burlando as leis de responsabilidade fiscal e virando as costas para a sociedade manauara, mesmo diante de uma pandemia. A Câmara Municipal de Manaus continua de costas para a sociedade. Vai gastar milhões de reais com grupos de trabalho somente para alimentar a sua burocracia e burlar a lei de responsabilidade fiscal, porque o dinheiro que será pago não sairá como salário, sairá como gratificação. Os grupos de trabalho possuem tantos membros que parece que são feitos para não funcionar. Enquanto isso, a cidade de Manaus amarga a pior tragédia da sua história, com milhares de pessoas mortas e sequeladas.
Segundo a Câmara Municipal de Manaus, os servidores que serão beneficiados foram nomeados para o Grupo de Padronização de Procedimentos Contábeis, Comissão Técnica para alimentar o sistema do E-Contas do Tribunal de Contas do Estado, para a Comissão do Programa de Gestão e também para a Comissão do Acervo Histórico e Cultural e Comissão de Utilização da Legislação Municipal e da Comissão do Regulamento Administrativo. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 94%. 18 horas. Entrevista do dia. E esta semana o Amazonas chegou à triste marca de 10 mil mortes por Covid-19. Ultrapassou 10 mil mortes por Covid-19, sendo que 7.100 mortos só aqui em Manaus. O sistema de saúde entrou em colapso novamente com a segunda onda de Covid-19, com maior número de casos, internações e mortes. Além do sofrimento que as famílias estão passando, a pandemia também traz a crise financeira. Para falar sobre os direitos do cidadão no meio desta crise, vamos conversar agora com o advogado Paulo Sérgio Oliveira, que é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e doutorando em Ciências Jurídicas. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Karime. Tudo bem? E com vocês? Tudo ótimo, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, já agradeço com antecedência com a sua participação aqui no programa 18 horas. Então, o Estado pode ser responsabilizado por essas mortes, pelas mortes por Covid-19? Karime, o direito administrativo brasileiro, ele tem como regra a responsabilidade objetiva do Estado. Significa que o Estado ele tem uma responsabilidade sobre os atos que pratica, independente de prova ou não, exceto em casos de omissão. Essas mortes, se configurada a omissão do Estado na prestação do socorro, sim, o Estado pode e deve ser responsabilizado por estas mortes. A vida é um bem, é um direito assegurado na Constituição brasileira em seu artigo 5º. E, caso o Estado não atenda satisfatoriamente, de forma a resguardar a vida de seus cidadãos, ele deve ser responsabilizado pela sua atitude ou pela sua omissão. Ok, se for comprovado aí a responsabilidade do Estado, cabe indenização para as famílias das vítimas e como essas famílias devem proceder aí nesse processo? Se for comprovada a responsabilidade do Estado, cabe indenização material e moral às famílias, ok? A indenização material seria o pensionamento dessas famílias, que é estipulado pela Justiça, e a moral é o dano sofrido pelas famílias ante a omissão do Estado. O que fazer? A família deve procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado, munida de todos os documentos que tiver relacionado ao caso. A data de internação, prontuário médico, se houve demora na internação, qual foi o tempo da demora, se houve falta de oxigênio, se tudo foi provido regularmente, se houve falta de algum medicamento e o que esta falta de atendimento acarretou na vida, na vítima. Porque não é só apenas no resultado morte que a justiça pode ser buscada. Em caso de sequelas graves, também a justiça pode ser buscada pela vítima. Certo, e nesses casos, doutor, como é que a pessoa deve proceder? Então, primeiro passo é requerer do hospital o prontuário médico, requerer seus exames, buscar, dependendo das suas condições, ou Defensoria Pública ou advogado, e o advogado vai autuar uma ação contra o Estado para ver valer os direitos das vítimas que foram prejudicadas pela omissão estatal. Okay. E, doutor, mas isso é possível? Já existiu algum outro caso que de repente a pessoa que possa ser um exemplo a este?
Assim, Existe sim, Karine. Existe jurisprudência já pela omissão do Estado na prestação de socorro. Então, já existem casos decididos na justiça brasileira quando o Estado deixou de prover o socorro imediato à vida e houve a obrigação de indenização às famílias. Já existem casos anteriores. Não em Covid, mas em situações anteriores. Mas de saúde pública? De saúde pública. Tá. Omissão de saúde pública. Ok, olha só, em tempos aí de Covid, com a dificuldade financeira que todos estamos enfrentando aí, como fica a inadimplência aí junto aos planos de saúde nesses casos? Bom, o Ministério da Saúde, ele buscou fazer um acordo junto aos planos de saúde e não teve êxito. Poucos planos aderiram à intenção do Ministério de Saúde, que buscava evitar cancelamento de planos por inadimplência durante esse período. O que pode ser feito o plano de saúde ele só pode ser cancelado após 60 dias de atraso. Mas para ser cancelado, antes o usuário tem que receber uma notificação formal do cancelamento. Já houve casos em que os planos de saúde efetuaram o cancelamento sem a notificação formal. Nesse caso, você busca a justiça e o plano tem que ser restabelecido até que todos os procedimentos legais sejam seguidos. Mas a partir do 60º dia, sim, pode haver o cancelamento do plano de saúde, desde que comunicado antecipadamente ao usuário. Certo. E o plano de saúde, ele pode recusar atendimento por falta de leito? Como é que fica essa história? Não, ele não pode recusar atendimento por falta de leito. Em caso de recusa do plano de saúde, a única via que o usuário tem é buscar a justiça, seja por meio de mandado de segurança, seja por meio de uma ação de obrigação de fazer com tutela antecipada. O usuário busca a justiça e, nesse caso, eu parabenizo a justiça do nosso estado, que tem sido extremamente célere nas decisões que tem tomado e garantindo o atendimento à saúde pública e privada. Ou seja, as decisões saem não máximo do que 3 ou 4 horas. Ou seja, a pessoa procura e consegue um leito de UTI, né? Mesmo que o hospital diga que não tem. Ele tem que se virar. Mesmo que o hospital não tiver, ele é obrigado a conseguir leitos em outros hospitais ou transferir esse paciente para outras cidades. Ok, então, muitíssimo obrigada, doutor, pela sua participação hoje aqui no programa 18 Horas. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, Karine. Conversamos com o advogado Paulo Sérgio Oliveira, que é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e doutorando em Ciências Jurídicas. 6h56, boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. E o Detran do Amazonas está retomando gradualmente os serviços que ficaram suspensos por causa da segunda onda da pandemia. Desta vez, voltou com a vistoria para licenciamento em atraso e biometria para a primeira carteira de motorista. O repórter Rodrigo Soares tem mais detalhes. Desde esta segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas voltou com mais 2 serviços que estavam suspensos: a vistoria por atraso no licenciamento anual de veículos e a captura da biometria facial e digital para processo de primeira habilitação. A vistoria de veículo com licenciamento em atraso vai funcionar por sistema drive-thru, respeitando o horário agendado, e o agendamento deve ser feito por meio do telefone 3611-3086. A biometria facial e digital vai ser feita na sede do Detran Amazonas apenas para alunos matriculados em novas turmas de ensino remoto para aulas teóricas de legislação, e o horário vai ser agendado pela autoescola do aluno. Além desses serviços, desde dia 8 de fevereiro, o Detran Amazonas retomou o atendimento para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação na modalidade simplificada, as aulas teóricas de legislação por meio de teleaula e a liberação de veículo removido em blitz, assim como a perícia de acidente de trânsito, vistoria para transferência de propriedade de veículo, além de emplacamento para veículos novos e transferência veicular. Todas as informações para os serviços estão disponíveis no site detran.am.gov.br. Volto com vocês. 18 horas. Ora, 6h58 em Manaus, e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karine Leão.
E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 1.808 novos casos de Covid-19, totalizando para 299.495 o total de casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 81 mortes por Covid-19, elevando para 10.181 mortes por Covid-19 durante toda a pandemia aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, totaliza hoje 9.921.981 casos confirmados, com 240.940 mortes. O país também soma 8.847.264 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas ultrapassou a marca oficial de 10 mil mortos pelo novo coronavírus. Na terça-feira, o boletim diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou 10.100 pessoas haviam morrido vítimas da pandemia. A triste marca acontece antes da pandemia completar um ano. A média é de 30 mortos por dia. É como se a cada semana caísse um avião de grande porte aqui no nosso estado, matando mais de 200 pessoas. 10 mil pessoas mortas. É mais do que a população inteira de municípios como Silves ou Itapiranga. E não são números, são filhos, irmãos, pais, mães, sobrinhos, tios, avós e amigos de muita gente. Mas muita gente sofreu e está sofrendo com a perda de seus entes queridos. Foram 10.100 pessoas. Não se comover com esses dados é desumano. Continuar tratando a pandemia como deboche, descrença e fake news é um crime. Os que insistem em desrespeitar as normas das autoridades de saúde no combate à pandemia relevam a nada o valor do sentimento humano. Estes também cometem o pecado de desrespeitar a memória de tanta gente que morreu e o sentimento dos seus familiares. Ou todos nós unimos no combate à pandemia, ou estaremos juntos dando novas e voltas para retornar sempre ao começo de novas ondas de mortes. 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus. Encerramos assim mais uma edição do 18 horas. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, hein? A partir das 6 da tarde estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.